O vidro já é usado pela humanidade há séculos. Só para a gente ter ideia, aquela técnica de usar sopro para moldar a massa de vidro no formato que a gente quer já foi usada pelos romanos no ano 100 a.C. O que era essa técnica do sopro? É isso aí mesmo, literalmente assoprar. Eles pegavam um canutão e ficavam lá assoprando aquela cor-roupa que saía pelando do forno até moldar certinho. Com o passar do tempo, muita coisa que era feita de vidro começou a ser substituída por coisas de plástico. Isso porque o vidro é pesado, acaba sendo menos prático, quebra, é um perigo, pôs mão furada de plantão. Mas tanto pela sustentabilidade quanto pela nossa saúde, o vidro merece todos os joinhas. O vidro é ideal para nossa saúde porque ele é um material inerte. Ele não reage com outras substâncias. Isso significa que as moléculas que formam o vidro ficam ali bonitinhas, paradinhas no lugarzinho delas e as moléculas do produto também, cada qual no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. O vidro então não vai liberar nenhuma substância tóxica, não vai alterar o produto que ele está envasando. É por isso que é indicado usar panela de vidro para cozinhar. Claro, né? Tem que ficar mais delicado para a comida não queimar, dá um pouquinho mais de trabalho na hora de lavar. Embora também já dá para fazer uma ginastiquinha, né? Com o peso da panela ali na pia. Mas tem mais uma vantagem também, porque se não tiver nenhum destrampelhado aí na tua casa, é panela que dura por resto da vida. Olha essa daqui. Essa panela aqui foi do enxoval de casamento do meu pai e da minha mãe. E eles já estão casados há 37 anos. E quais são as vantagens do vidro para a sustentabilidade? É que o ciclo do vidro ele pode ser 100% fechado. A matéria-prima sai lá da natureza. Qual é a matéria-prima do vidro? Como assim qual é? Todo mundo sabe que é areia. Na verdade, 70% do vidro é feito de areia. Para ser mais específica, de dióxido de silício, sílica. Outros componentes do vidro são o carbonato de sódio, que é conhecido como barrilha, e ele é colocado para diminuir o ponto de fusão da sílica, e também o óxido de cálcio, que é extraído do calcário, que é acrescentado para dar mais estabilidade e força para o vidro. Existem diversos tipos de vidro com composições diferentes, como por exemplo o borosilicato, que vai óxido de boro, mas esse, o soda cal, é o vidro mais comum. Mas voltando para o ciclo do vidro, toda essa matéria-prima é encaminhada para as indústrias que fabricam produtos de vidro, vão para um forno a cerca de 1500 graus Celsius, onde se transformam numa massa com uma viscosidade mais ou menos parecida com a do mel. E hoje em dia, claro, tem as máquinas para fazer todo aquele processo de sopro para moldar cada objeto de vidro no formato que ele deve ser. Pois é. Hoje em dia, todas as máquinas. Antigamente, sim, aquele zero bom, que era tudo aqui, ó, na força dos pulmões, das bochechas. E das fábricas saem os diversos produtos feitos de vidro. Janelas, vidreria de laboratório, frascos de remédio, xícaras, travessas, tampo de mesa, garrafas, e chegam ao consumidor. E aí tem dois tipos de produtos, aqueles que têm um longo período de uso, como os copos, né, as coisas que a gente usa durante um longo tempo, a não ser que quebrem. E tem os produtos de uso contínuo, que são repostos o tempo todo, como os frascos de remédio e o principal, a indústria de bebidas. Vem garrafa, vai garrafa, vem garrafa, vai garrafa, vem garrafa, vai garrafa. E aí a gente descarta, sejam eles os produtos de uso contínuo ou aqueles que quebraram. E é agora que a gente começa a citar quais são as vantagens sustentáveis do vidro. Ele é 100% reciclável. Ou seja, se todo esse vidro que a gente já consumiu, das garrafas, de coisas que quebram, fossem para reciclar e as indústrias usassem esse material, nunca mais a gente ia precisar utilizar matéria-prima extraída da natureza. Porque a reciclagem do vidro, ela não tem perda. E não é só isso. A reciclagem do vidro é infinita. Aqueles 5 kg de vidro reciclados podem ser reciclados de novo e de novo e de novo.
usado e reciclado infinitamente, sem nenhuma perda. E como se já não bastasse, ainda tem mais uma vantagem. O uso dos cacos de vidro na massa para fazer um vidro novo dá mais estabilidade para essa massa. Até para as indústrias é vantajoso, porque elas economizam energia e ainda tem um produto mais resistente. E se o vidro é tão fantástico assim, por que não está acontecendo isso? Por que não volta para as indústrias todo esse vidro que a gente está descartando? E aí vem o primeiro problema. Lembra que eu falei que o ciclo do vidro pode ser 100% fechado? Poderia ser, mas não é. Sonho versus realidade. Porque grande parte desses cacos de vidro, desse vidro que a gente descartou, não vai para reciclagem, vai para os aterros. Uma das principais dificuldades é fazer esse vidro descartado voltar para a indústria. Quando tu quebras alguma coisa de vidro ou tomas lá uma cervejinha, tu sempre descartas num recipiente próprio para o descarte de vidro? Não, né? Até mesmo porque às vezes a gente quer descartar certo, mas nem tem aonde, né, na maioria dos lugares. Então esse lixo descartado precisa ser separado, o que acontece geralmente pelos catadores, pelas cooperativas, e precisa ser transportado de volta para a indústria. E esse transporte, como é caro, nem sempre vale a pena, porque muitas vezes os catadores não juntaram uma quantia grande o bastante para valer a pena. E esse mercado de sucateiros, infelizmente, ainda é muito informal, o que também atrapalha todo esse processo. O ideal são os projetos de logística reversa, que fazem com que o produto consumido volte para as indústrias onde foram fabricados. E aí a gente tem um exemplo bem bacana aqui no Brasil, que se chama Glass is Good. É uma iniciativa de várias empresas de bebidas alcoólicas e eles se associaram com bares, restaurantes, clubes, condomínios. E esses lugares mandam os produtos já consumidos, os cascos, né, os cacos, mandam de volta para a indústria, cortando essa etapa de separação do vidro e dificuldade maior no transporte devido à quantidade. Mas esse projeto ainda não está em vigor em todos os estados do Brasil. Muitas fábricas também se queixam de que elas não têm nenhuma vantagem tributária para utilizar os cacos de vidro. Elas têm todo aquele transtorno para conseguir os cacos de vidro, para pagar o transporte, para receber a colaboração de cooperativas de catadores, mas não recebem nenhuma vantagem tributária. Mas também não adianta a gente só ficar achando problema no funcionamento do sistema, né? Vamos fazer o que a gente, como cidadão, pode fazer. Sempre que tu tiveres a oportunidade de comprar uma coisa de vidro ao invés de plástico, é isso aí. E também sempre que conseguir descartar o vidro em recipientes próprios para isso, segunda coisa maravilhosa que dá para fazer. E se tu também é um grande fã de todas essas vantagens do vidro, não esquece de dar um joinha aqui no vídeo antes de ir embora.